E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui da série de programação em C. Bom, eu pretendo ensinar C aqui, eu pretendo passar um pouco do que eu sei, porque eu vi que tem algumas pessoas que se interessam por programação, mas não têm nenhum conhecimento sobre. E eu acho que C é uma linguagem muito boa para começar, porque ela é básica e muitos dos conceitos que a gente aprende em C a gente consegue aplicar em outras linguagens de programação. Eu pretendo passar assim algumas aulas teóricas, né, alguns conceitos teóricos e depois eu parto para a aplicação aqui, eu parto para os códigos. Eu vou fazer os vídeos em C e depois eu vou partir para Java, para a gente voltar a fazer aqueles vídeos de programação de jogos, certo? Bom, eu vou usar aqui o CodeBlocks, eu estou no Mac aqui, mas tem disponível para o Windows. Esse CodeBlocks ele é uma IDE gratuita. Você pode entrar lá em codeblocks.org e baixa. Eu não vou baixar aqui porque é um processo meio tipo desnecessário, digamos. Vocês podem pesquisar aí, tem bastante coisa sobre como instalar o CodeBlocks. Não tem nenhum segredo, é só ir dando next, tá, pessoal? Bom, então, nessa primeira aula aqui, eu vou passar um pouco da teoria de tipo de dados. Eu vou falar um pouco dos tipos, comandos de entrada e saída e depois a gente vai fazer uma aplicação disso no próximo vídeo. Bom, então é o seguinte, o computador, para quem não sabe, ele lê apenas... O computador lê apenas zeros e uns, desse jeito aqui. Esses zeros e uns, eles são números do tipo binário, certo? Porque, bom, é binário porque a gente tem números 0 ou 1. O nosso sistema que a gente está acostumado a usar é o sistema decimal, porque a gente vai do 0 até o 9. Ou seja, aqui a gente tem 10 caracteres, aqui a gente tem 2. Então, esse daqui é o binário, esse daqui é o decimal. Bom, todo número, o computador vai ler bytes, né? Um byte, na verdade, são 8 bits. E cada bit é uma unidade básica, é uma unidade elementar, é um 0 ou um 1. Cada bloquinho desse aqui, cada 0 ou 1 desse aqui é um bit. Aqui a gente tem exatamente nossos 8 bits. Então, 8 bits, na verdade, é um byte, que é o que o computador vai ler de uma vez. Eu vou tentar simplificar isso. No sistema binário, a gente vai converter, né? A gente vai usar um número binário, a gente consegue converter ele para decimal e consegue converter do decimal para binário. Bom, o sistema binário a gente pode entender ele como o seguinte: cada bit a gente pode entender como uma potência de 2 aqui. Então, esse primeiro bit aqui é um 2 elevado a 0, o segundo é 2 elevado a 1, o terceiro é 2 elevado a 2, o quarto é 2 elevado a 3, e assim por diante. Esse daqui a gente vai ter 2 elevado a 7, certo? Porque aqui a gente tem 2 a 0, a gente tem 8 bits, 2 elevado a 7. Bom, a gente vai escrever esse número da seguinte forma. Esse número aqui vai ser 0 vezes 2 elevado à sétima mais 1 vezes 2 elevado à sexta. A gente vai pegar esse número aqui, que está no nosso bit 0 ou 1, e vai multiplicar pela potência de 2 que ele representa. Então, vamos fazer rapidinho esse daqui. Esse daqui a gente tem 2 elevado a sexta mais sexta, quinta, quarta, mais 1, né, vezes 2 elevado a quarta. Aqui tudo zero e aqui mais 2 elevado a zero. Vezes 1, né? Então aqui a gente tem 2 elevado a sexta. Quanto que é 2 elevado a sexta? 64. Mais 2 elevado a quarta. Quanto que é 2 elevado a quarta? 16. E mais 1 vezes 2 elevado a zero, mais 1. Esse número, então, vai ser 16 com 64. Isso dá 6 com 4, 10. Sobe 1,
81, certo? Espero não ter errado a continha. Bom, no Windows tem esse recurso também, a gente vem aqui em calculadora programador, a gente vai confirmar se esse número realmente, né, se a gente escrever 81 aqui em decimal, na base 10, aqui ele vai ser esse número aqui, 81, e ele bateu realmente com o que a gente escreveu, ó. Bom, então basicamente é isso, para a gente converter de binário para decimal. De decimal para binário também vai ser a mesma coisa, só que a gente vai pensar, tipo, em quais casas a gente teria que preencher desse sistema aqui para a gente ter o nosso número desejado em decimal, certo? Agora em C a gente vai ter alguns tipos de dados. Eu não vou falar de todos, mas eu vou citar alguns aqui, os principais que a gente vai usar muito. A gente tem o inteiro, que é um int, e um int a gente tem 4 bytes. A gente vai ter um float, que a gente tem 4 bytes também. E a gente tem um char, que agora a gente vai ter apenas 1 byte. Qual que é a diferença deles? O inteiro, a gente vai ler números positivos, negativos. O float também, tá? Só que isso daqui é só números positivos, negativos, inteiros, tá? Sem vírgula. Esse daqui a gente vai ler números decimais, do tipo 3,42. Também positivos e negativos. E o char a gente vai ler caracteres, tipo A, B, C. Esse daqui não importa tanto a quantidade de bits, mas dependendo do programa que a gente for fazer, a gente tem que prestar atenção, porque existe uma coisa chamada overflow. Imagina que você tem os seus 4 bytes, você tem 32 bits. Em 32 bits, quantos números, né? Qual é o número máximo que a gente consegue representar? A gente tem 2 elevado a 32, certo? Que é esse número enorme aqui, ó. Vamos voltar aqui, básica, não é científica. 2 elevado a 32 é esse número aqui. Mas a gente vai ter aqui a parte negativa e a parte positiva e o zero. A gente consegue representar todos esses números. Se a gente tem a parte negativa, é só a gente dividir isso daqui por 2. Então a gente vai de menos 2 bilhões e não sei quanto até zero. E depois de zero até esses 2 bilhões aqui menos 1, certo? Por causa do zero. O zero conta como um caractere lá. Conta como um dígito, um número. Tá. Se a gente quisesse representar, então, esse número aqui, usando um inteiro, o que ia acontecer? Ele não ia ter a quantidade de bits suficiente para representar esse número. Então, ele ia dar um problema chamado overflow. Overflow. Que a gente quer representar mais bits do que a gente tem disponível. Flow, isso, que porra é essa? Overflow. A gente vai ter um overflow, cara. Então, para a gente resolver isso, a gente pode associar aqui. A gente pode criar variável do tipo double, que tem mais bits do que um inteiro. Isso resolve esse problema. Quando a gente quer representar esse número aqui, no caso, a gente poderia, na verdade, usar um inteiro sem sinal, que a gente escreve um unsigned. Se a gente associar essa palavrinha aqui com o inteiro, a gente está falando que a gente quer representar números não negativos e não nulo. E a gente vai representar do zero até
a gente vai representar números nulos, a gente só não vai representar números não negativos. Então, esse é o unsigned. Isso funciona tanto para o inteiro, quanto para o float, quanto para o char, certo? Isso é basicamente os tipos de dados que a gente tem em C, que a gente vai usar. Tem mais, mas eu acho desnecessário falar. Bom, em C a gente vai ter as bibliotecas, né? As bibliotecas são as responsáveis por armazenar a maior parte dos comandos básicos que a gente vai usar. Uma biblioteca principal é a biblioteca stdio.h. Essa biblioteca aqui a gente vai usar em todos os nossos programas, que é a biblioteca Standard Input Output. Nela, a gente vai conseguir usar os nossos comandos de entrada e de saída. Comandos de entrada em C é o scanf. A gente vai ter também o getChar. E a gente vai ter também um outro comando muito útil, que é o getS. Esse daqui a gente vai usar para pegar uma palavra inteira. Isso daqui é um getString, só que ele não está nessa biblioteca stdio.h, ele vai estar na biblioteca string.h. Logo a gente vai ver melhor isso. Por enquanto esquece o gets. Usa só o scanf e o getChar. Bom, a gente vai ter também os nossos comandos de saída, que, bom, se a gente consegue guardar um dado, a gente precisa representar ele na tela. Não adianta guardar só o dado lá na memória. A gente vai ter o comando printf, print normal assim, f, e a gente vai ter o putchar. Eu vou comentar também que a gente tem o puts, o puts, mas ele é análogo ao getS, por enquanto esquece. Ele é para representar palavras, né, strings inteiras. Bom, o printf e o putchar, bom, a gente vai ter que guardar o dado de algum jeito. A gente tem que falar para o nosso compilador, a gente tem que falar para o nosso computador que tipo de dado que é esse. Lembra que a gente definiu lá o inteiro, o float e o char? Para o inteiro, a gente vai usar um %d. Isso daqui indica que o nosso dado é um dado do tipo inteiro. Quando a gente vai usar um float, a gente vai falar %f. E quando a gente for falar de char, a gente vai usar %c. Certinho? A sintaxe desses comandos aqui a gente vai ver melhor no próximo vídeo. Mas basicamente é isso. Comandos de entrada, saída, não tem nenhum segredo. Basicamente isso, é mais para vocês entenderem o que vai acontecer no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai ver melhor tudo isso daqui que eu expliquei. Certinho? Eu vou deixar aí na descrição o link do download do CodeBlocks. Eu vou deixar o link na descrição aí da nossa fanpage que eu vou criar agora no Facebook. Vou deixar um Twitter do canal, que eu vou começar a usar para postar quando for postar vídeo e tal, que eu pretendo levar isso daqui um pouco a sério. E também, pessoal, se você curtir esse conteúdo, se você quiser me ajudar, se você quiser me incentivar, tem um link aí do PayPal. Se você puder colaborar com alguma coisa lá no PayPal ou no PagSeguro, deixa lá 10 centavos, R$1, o que seja, porque isso me incentiva muito a continuar fazendo e continuar me dedicando aí a esse tipo de conteúdo no YouTube. Belezinha? Então, por esse vídeo é só. Logo menos eu já libero o vídeo de aplicação disso tudo que eu passei. Espero que vocês tenham gostado. Falou, valeu e até o próximo vídeo.